Olá! O que é exatamente uma democracia? Como a democracia funciona ou pode funcionar em tempos de comunicação digital? Em que o conceito de resiliência vindo da física ajuda a compreender a sociedade democrática atravessada pelas redes sociais? Para falar sobre democracia, reivindicações, conflitos e diálogo em tempos digitais, está aqui conosco Luciana Cristina Souza, professora e autora de tese sobre o tema. Bom, Luciana, vamos começar um pouquinho com um pouco da sua história pessoal. Como é que você chegou ao direito? Na minha família não havia ainda ninguém formado na área, mas a minha mãe sempre disse que eu tinha complexo de Robin Hood desde criança, de me envolver nas brigas alheias. Então, quando nós íamos de Juiz de Fora para Belo Horizonte, aqui eu acabei fazendo vestibular para a UFMG, onde eu fui cursar a faculdade de Direito. Ao formar, eu fiquei um tempo ajudando voluntariamente na Pastoral de Direitos Humanos, em Contagem, e foi de como eu me aproximei um pouco da questão dos movimentos sociais. E tem também a experiência da minha própria mãe, que foi um período de SEBS, ajudava em grupos comunitários ligados à igreja, à paróquia dela. Sua mãe tem muita importância na sua vida, né? Tem, a minha mãe tem. Na minha tese tem uma dedicatória para ela, porque é uma pessoa importantíssima nessa minha formação. Como é que ela se chama? Maria das Graças. Vamos homenagear a Dona Maria das Graças, então, não é? E eu acho que isso veio muito dela também, essa busca de um equilíbrio. Como o direito pode resolver conflitos tão complicados, principalmente quando envolve Estado, grupos divergentes, e tentar achar uma solução. Porque minha mãe sempre procurou ser muito pacificadora. Então, durante a faculdade de Direito, sempre que tinha alguma causa mais complicada, alguma coisa no estágio, ela sempre me lembrava disso. O importante é aplicar a lei, mas de modo que as pessoas saiam menos feridas. Então, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu já tinha passado por um mestrado em Sociologia, onde eu pude aprender um pouco sobre essa outra visão da sociedade, que as ciências sociais me ajudou muito. E eu conheci a minha orientadora do doutorado, que é aqui da PUC Minas, a professora Rita Fazi, no meu mestrado na Fafiche, porque lá eu conheci vários professores que me apresentaram a ela. E eu comecei a ter essa ideia porque eu também sou um pouco da área de exatas, porque no segundo grau eu fiz curso técnico de informática no Cefet. E eu trabalhei um tempo com essa área de tecnologia. Então, quando eu fui para o direito, fazer essa transição entre a questão social com a tecnologia e as normas, para mim, casava com tudo que eu já tinha vivido de experiência de vida até aquele momento. Então, foi até natural chegar nessa discussão de democracia digital, cidadania digital. Agora, vamos falar um pouquinho sobre democracia, né? Que é uma questão tão importante. Afinal de contas, o que é democracia? Eu gosto muito de um filósofo, Derrida, né? Você também, onde ele afirma em vários momentos que não existe nada que seja em si. A mulher é, o homem é ou a democracia é. Mas foi assim que nós aprendemos durante muito tempo, né? A democracia é o regime do povo, pelo povo, para o povo. E como é que está essa discussão no momento? Já tem algumas décadas que há uma divergência muito grande sobre o que nós chamamos de democracia, principalmente por causa dos movimentos de teorias críticas na área do direito, ciências sociais. Então, uma coisa que eu sempre passo para os meus alunos é que a democracia não é um conceito pronto. Ela se constrói numa sociedade, ela tem perfis. Então, que além de discutir essa ideia de democracia como uma participação do povo pelo voto, nós temos que pensar o que o Brasil precisa como democracia, por exemplo. Ou qualquer sociedade. Ou qualquer sociedade. Quando eu falo Brasil, a democracia para um país como a Alemanha, como um país como a África do Sul, como o Brasil, vai ter desafios locais próprios. Então, a partir disso, eu gosto de usar com eles um autor, que é o Robert Dahl, que traz alguns critérios para nos ajudar a perceber se nós temos uma democracia que tenha qualidade. Então, ela tem a questão do voto, que é tradicional, democracia como direito de voto, mas ela traz outros critérios. Porque se nós formos olhar só o voto, o período entre Getúlio Vargas e a ditadura foi teoricamente democrático, as pessoas votavam. Mas os movimentos sociais não eram respeitados, as questões locais não eram discutidas com o poder público. Então, que tipo de democracia é essa? E o Robert Dahl traz, além do voto, a questão do acesso do cidadão às informações, a questão da transparência pública, o pluralismo, que é uma questão que muitas vezes não acontece em regimes supostamente democráticos, a possibilidade de contestação pública. Então, por exemplo, no Brasil hoje, quando se contestar questões polêmicas que têm sido feitas pelo governo não é ouvido, então o fato de não se ouvir a sociedade nos faz questionar que democracia é essa. No modelo conservador de democracia,
sim, somos democráticos porque as pessoas votam, mas em um modelo mais contemporâneo, onde democracia inclui cidadania ativa, nós não estamos sendo democráticos. O povo está de fora. E se o povo fica fora, é uma democracia fictícia. Ele tem outros critérios ainda, né? A efetividade de você conseguir um conhecimento esclarecido, né? Sim, a possibilidade do cidadão ele ser um sujeito ativo, então ele tem acesso à informação e ele adquire conhecimento, e com esse conhecimento ele contribui na tomada de decisões do Estado. A partir daí que eu tive com essas ideias de desenvolver esse conceito da resiliência, porque a resiliência ela consiste numa capacidade de você confrontar situações complicadas, adaptar-se a elas, mas ao mesmo tempo manter uma estrutura essencial de autoridade, de direitos. Então, um Estado resiliente seria aquele modelo de Estado que não é rígido, não é fixo num modelo autoritário, mas que ele se comporta diante desses desafios trazidos de modo a oferecer essa capacidade de esclarecimento às pessoas, de ouvir o que eles têm a dizer. Então, ele vai manter uma estrutura de autoridade que é necessária, de segurança jurídica, mas ele não se fecha nisso. Um exemplo comum é a vara do salto em altura nas Olimpíadas. Se a vara for flexível demais, o atleta não consegue impulsão para o salto, porque ela não vai suportar o peso do atleta. Mas, por outro lado, se ela for muito rígida, quando ele bater com a vara naquela trave, ele vai se machucar, ele vai se ferir e ele não consegue também o salto. O Estado muito autoritário, muito rígido, que não permite ao cidadão, que seria esse atleta, participar, contribuir, ele vai provocar sofrimentos, desigualdades e dores. O Estado que perde o seu papel de autoridade, ele deixa de proteger os grupos que precisam. Então, você tem o risco de ter uma ditadura da maioria contra grupos minoritários excluídos. Agora, o conceito clássico de democracia vem lá da Grécia, né? Sim, a democracia Aristóteles, clássica, né? Você tem até um pouco antes dele alguns textos sendo escritos naquela fase de Atenas. E só um equívoco que às vezes se tem sobre a democracia grega é que ela seria para todos. Ah, sim, não. Ela é para todos os cidadãos, o problema é que a lei dizia que algumas pessoas não podiam ser cidadãos. Quem eram os cidadãos mesmo na Grécia? Então você tinha... Os homens? Exatamente, proprietários de terra, pertencentes a famílias nobres nascidas na região da cidade-estado de Atenas. Então, o próprio Aristóteles, como não pertencia a uma dessas famílias, não tinha os mesmos direitos. Depois de um período em Atenas, ele acabou deixando a cidade, se dirigindo a outros lugares. Então, a cidadania ateniense, a cidadania grega tradicional, ela não contemplava, né? As mulheres, os escravos, né? Os comerciantes, por exemplo, não eram cidadãos, considerado uma profissão de segunda categoria. E quando a cidadania moderna, no iluminismo, tentou resgatar essa inspiração grega de participação, ela cometeu o mesmo equívoco, porque se teve a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e há até uma carta interessante nos Estados Unidos, depois da independência, feita por um grupo de mulheres, que modifica para a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, chamando a atenção para o fato de que elas não foram contempladas naquele momento de ressignificar a democracia pós-iluminista. Elas eram cidadãs da segunda categoria ou terceira, não sei, né? E não tinham direito a voto. Ali o início de um certo feminismo, né? Sim, importantíssimo, porque elas não podiam participar. Então, o que a cidadania do século XX, principalmente depois dos movimentos sociais e da contracultura, trouxe de uma contribuição muito significativa, foi esse dever de reconhecer como democrático aquilo que não é meramente voto e voto de alguns. Ou ela é um sistema onde as pessoas todas participam, ou então nós estamos falando de um projeto de democracia, mas que não se concretizou. Porque você tem que realmente, de acordo com esse pensador, Robert Dahl, né, que você fala, examinar a efetividade, a funcionalidade da democracia, sim, para além do voto, como se diz, até porque... você tem, até no interior do Brasil até hoje, um certo coronelismo, né? Quer dizer, sim, as pessoas votam em quem os patrões querem, muitas vezes, né? O dono da fazenda, não sei, né? Famílias tradicionais. Então, assim, e não só o voto, mas qual a responsabilidade desse mandatário político pelo voto que ele recebeu, né? Existem poucos mecanismos pelos quais as pessoas possam realmente cobrar uma responsabilidade.
Acho interessante que quando o Arnold Schwarzenegger se elegeu governador da Califórnia... Sim, o ator, o ator. O que chamou muita atenção é que ele era um ator de Hollywood. Isso. O que eu acho mais interessante na eleição dele é que ela foi uma eleição de recall político. O governador anterior não correspondeu à expectativa daqueles que votaram e, por isso, ele perdeu o mandato. E aí houve uma nova eleição na qual o Arnold Schwarzenegger se elegeu. Por ele ser ator, acabou ficando um pouco esquecida o que era o mais importante ali na democracia, que era o recall. As pessoas não se sentiram representadas. O cidadão da Califórnia não se sentiu valorizado pelo mandatário que ele escolheu. Então, ele retomou esse cargo. Aliás, eu tenho a impressão que o que está hoje muito em questão é a questão da representação, né? Sim, a qualidade da representação política, ela precisa melhorar, não é? Porque a falta desse compromisso durante o mandato, ela tem que ser corrigida, principalmente em países que saíram de ditaduras, como os da América Latina, onde o cargo político, como sempre, ficou na mão de certas famílias ou de alguns grupos, né? Olhar o perfil do Congresso, a maioria continua o perfil grego, né? Homens, brancos, proprietários de terra ou de indústria. Em 500 e poucos votos, 200 votos no Congresso são da bancada ruralista, né? Então, ou seja, a nossa representatividade hoje, ela está muito parecida com a Grécia Antiga. Então, de que maneira vamos ter uma democracia mais concreta se nós não criamos mecanismos de representação que superem esse paradigma que já se mostrou ineficiente? Agora, e esse mecanismo do recall pode um dia ser utilizado entre nós, né? Não temos, né? Há algumas propostas no Congresso em análise, ainda não avançaram muito. Na Faculdade Milton Campos, nós temos a professora Mônica Aragão desenvolvendo projetos de pesquisa com alunos para estudar esse procedimento, que é muito importante. E isso contribuiria para o Brasil, porque você mostra para o mandatário que o cargo que ele possui não é dele, é do cidadão. Isso é fundamental, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, então, agora, não é? E a gente completa esse raciocínio no bloco seguinte. E nós vamos falar um pouquinho depois, então, das sociedades democráticas em tempos de mídias sociais. Até daqui a pouco.